ainda do meu livro Como Farpas, mas com ternura, 2 textos poema que vou dizer um a seguir ao outro no mesmo vídeo. Logo perceberão como ambos estão relacionados. O primeiro tem por título Há quanto tempo? É uma pergunta. Há quanto tempo? E o segundo, chocante. Já saberão o que é chocante. Então vamos ao primeiro. Há quanto tempo? Há quanto tempo não celebra? Disparada por uma mulher recém-convertida ao catolicismo, a pergunta só podia referir-se à missa. Não pude deixar de sorrir e logo traduzi mentalmente missa por Eucaristia, por fazer memória de Jesus, por partilhar palavra e pão em memória de Jesus. E respondi: mas eu nunca deixei de celebrar. E logo acrescentei: e como é que eu podia viver a vida que vivo? Travar os combates que travo? Assumir a tempo e fora de tempo a missão de evangelizar os pobres e os povos, inclusive no interior da Igreja Católica, que me marginaliza e trata como um não existente? Se eu não me deixasse continuamente fazer pela Eucaristia melhor, se eu não procurasse ser ininterrupta Eucaristia. O mal dos católicos tradicionais, conservadores, é confundirem celebrar com repetir até à náusea os mesmos ritos em dias e locais marcados, como se Deus fosse um ídolo cruel a quem é preciso oferecer reiteradamente coisas que não somos capazes de oferecer a mais ninguém, de tão insólitas e estúpidas que são. E utilizar fórmulas estereotipadas com recurso a palavras que nem chegam a ser de quem as repete como um papagaio. Celebrar tem que ser outra experiência bem distinta do que por aí se faz nos templos. Celebrar é deixar que o Espírito de Deus nos faça mulheres e homens ao jeito de Jesus, o de Nazaré. Por isso, presenças gratuitamente libertadoras, sororais fraternas, numa comunhão sem reservas com todas, com todos e até com a natureza. Daí fazer todo o sentido aquele princípio que eu próprio sublinhei à católica que me interpelou: celebro para viver e fazer viver a muitos, não vivo para celebrar. E agora o segundo texto, chocante. Não deixa de ser chocante que os 2 livros fundamentais da Igreja Católica sejam o Código de Direito Canónico e o Catecismo da Igreja Católica. Do Evangelho também se fala na Igreja, mas em homilias papais e em discursos mais ou menos moralistas, que muitas vezes recorrem a uma hábil manipulação dos relatos originais para o Vaticano melhor poder levar a água ao seu moinho.
Exemplo flagrante e blasfemo desta manipulação é o uso que continua a ser feito hoje daquelas palavras que o Evangelho de Mateus põe na boca de Jesus e que são dirigidas a Pedro e só a ele. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas que o Papa considera dirigidas também a ele. Quando se trata de fundamentar e de justificar comportamentos e práticas autoritárias da parte do Papa e da sua cúria, bem como dos bispos e das suas curiasitas, lá estão aqueles dois livros fundamentais: o Código do Direito Canónico e o Catecismo da Igreja Católica. Que o digam certos teólogos da libertação, como Leonardo Boff, e certos bispos misericordiosos e libertadores, como Jacques Gaillot de França. Quando são advertidos em público pelo Papa e chamados a Roma pela Congregação para a Doutrina da Fé, o nome é de Cordeiro, mas os comportamentos dos cardeais que estão à frente dela são de lobo voraz. Não é para serem fraternalmente confrontados com a verdade do Evangelho, mas com a crueldade do Código do Direito Canónico e com a doutrina do Catecismo da Igreja Católica. O prólogo do Evangelho de João bem diz que a lei veio até nós por meio de Moisés, e Paulo logo acrescentou que ela serviu apenas como pedagogo, que há que abandonar quando chegamos à idade adulta, ou seja, à fé jesuânica. Ao passo que a graça e a verdade vieram-nos por Jesus, o de Nazaré. Mas a Cúria Romana prefere a lei à graça e à verdade. Ainda não passou do Antigo Testamento para o Novo. Por isso, em lugar de ser acatada e obedecida, tem que ser contestada, desobedecida, contrariada, em nome da dignidade humana e em nome de Jesus.